Saudações, meus caros. Como vocês estão? Espero que bem. Bom, dando continuidade aos nossos conteúdos, hoje a gente vai falar sobre um tema que vocês provavelmente em algum momento da vida já reclamaram com seus pais, mas que na medida em que vão amadurecendo, vão percebendo que não estão cobertos de razão ao reivindicarem esse conteúdo, esse tema. O tema de hoje é liberdade. O que é liberdade? Tranquilo? Vamos ao slide então. Bom, o que é liberdade? A primeira pergunta é: você já pensou sobre o que é liberdade? Já alguma vez? Me conta aí. Não vale mentir, não vale esconder essa ideia. Bom, primeiro você precisa pensar o seguinte: liberdade é fazer tudo, absolutamente tudo o que você quer? Liberdade é não ter limites, não ter horário, não ter que avisar a ninguém sobre o que você pretende fazer, não ter que prestar contas a ninguém. É isso? Liberdade? Se for, você conhece alguém livre? Eu não conheço. Eu absolutamente não conheço. Todas as vezes que alguém me convidou a pensar sobre liberdade, o primeiro questionamento que eu sempre me fiz era: o homem mais rico do mundo é livre? Depois de pensar um pouco, não. Eu acabo percebendo que não. Não porque ele não pode sair tranquilamente por qualquer lugar, porque ele vai ser reconhecido. Por ser o homem mais rico do mundo, supõe-se que a vida dele valha muito para ele. E valendo tanto, ele vai estar disposto a pagar o que for necessário para não sofrer nenhum dano físico. Então ele se torna um alvo permanente. Então, mesmo tendo a possibilidade de ter muito dinheiro, ele não é livre. Não como a gente está pensando de poder fazer o que quiser, a hora que quiser, como quiser. A liberdade é um conceito muito relativo, porque a gente reclama o tempo todo da liberdade, mas todas as vezes que tem a liberdade à nossa disposição, a gente quase nunca valoriza. Eu vou dar um exemplo. Vocês, no momento em que estão da vida, vocês são mais livres do que a grande maioria dos adultos que eu conheço. E vocês normalmente argumentam: ah, mas quando eu crescer, ou quando eu for mais velho, ou quando eu for maior de idade, eu vou fazer o que eu quiser. Não vai. Não vai porque junto com essa suposta independência que vocês creem que terão quando chegarem a uma idade mais avançada, na casa dos 20 e poucos, dos 30 e poucos, existiram tantas outras responsabilidades que esse conceito de liberdade ele acaba se esvaindo. Exemplo, você provavelmente vai estar ou na universidade, ou já terá terminado a universidade e estará no mercado de trabalho. Você tem responsabilidades com o seu empregador. E mesmo que você seja o dono da empresa, você tem responsabilidade com os seus subordinados. Então você não pode simplesmente acordar um belo dia, olhar para aquele nascer do sol e dizer: hoje eu vou ver o mar, sem a necessidade de avisar a ninguém. Você vai descobrir que, na medida em que você cresce, você vai se tornando mais responsável e vai dando satisfação para as pessoas que fazem parte da sua vida. Pais, irmãos, parentes próximos.
Essas pessoas passam a ocupar um espaço maior em nossas vidas, não que não ocupassem antes, mas é que agora a gente passa a perceber a real importância que eles têm e tentamos compensar às vezes os momentos anteriores em que a gente foi chato, para não dizer mal educado, para não dizer ingrato. Você passa também a ter uma responsabilidade com você. Você quer trabalhar para ter sua própria grana. Se você quer ter sua própria grana, a liberdade acaba se tornando relativa porque você vai estar aprisionado ao seu trabalho. Percebe como o conceito de liberdade não é assim algo tão fenomenal? É algo assim tão uou! Eu acho que existem momentos de liberdade, assim como existem momentos de felicidade. Mas no fundo, eu tenho sérias dúvidas de se somos de fato livres ou vivemos a ilusão de que somos livres. Vocês vão entender um pouco mais disso na medida em que a gente avançar. Vamos lá. Existe limite para a liberdade? Sim, existe e eles são bem claros. Os limites, os principais limites da liberdade são, sem sombra de dúvida, a lei. A lei é o principal limite da liberdade. Por quê? Porque a lei rege a sociedade da qual você faz parte. A lei determina os limites. E se o seu desejo de liberdade ultrapassa o limite que a lei estabeleceu, óbvio, você será punido por ela. E aí provavelmente será punido perdendo a sua liberdade, tendo sua liberdade ceifada. É permitido, deixa eu ver outro tópico, é possível ser livre sem consciência? Tem gente que consegue. Eu não consigo. Até tento, em alguns momentos talvez até tenha conseguido, mas nem percebi. Te dou um exemplo prático. O princípio de liberdade, eu vou associar ao conceito de ética de Aristóteles, que diz que a ética é a busca individual pela felicidade. Eu vou supor que essa felicidade dialogue com a ideia de liberdade. Eu posso ser livre para pegar uma caixa de som imensa, uma caixa, e conectar ao celular, com um barulho imenso, no nível de um paredão. Eu posso acionar o volume máximo, ligar o aparelho e curtir muito esse barulho, explodindo. Mas me falta a consciência de perceber que eu não estou sozinho no meu bairro e que o som nesse volume vai incomodar todas as pessoas que convivem comigo nesse espaço urbano. Se eu for alguém sem consciência, eu vou deixar até que alguém chame a polícia bata na minha porta depois das 10 da noite. Se eu tenho consciência, eu normalmente coloco isso até por volta das 9, mas num som bem baixo. Necessário apenas para que eu e as pessoas que estejam compartilhando espaço comigo sejam capazes de ouvir o que eu estou escutando. Eu não preciso desrespeitar os outros que não estão participando dessa celebração. A liberdade, ela necessita muito da ideia de consciência. Porque sem consciência nos tornamos animais, nos tornamos tudo menos racionais. E falando de animais racionais, há um equívoco muito grande das pessoas ao associarem a ideia de liberdade à ideia, por exemplo, de um pássaro. Eu já ouvi diversas vezes as pessoas dizerem o seguinte: eu gostaria de ser livre como um pássaro. Um pássaro não é livre. Um pássaro está submetido à sua natureza. Você não vai ouvir um pássaro dizer: hoje eu vou para casa caminhando. O clima está ótimo, o pôr do sol está lindo e eu vou caminhando. Não. Ele vai voando. Ele vai voando porque é parte da natureza dele voar.
é parte de quem ele é enquanto espécie voar. Existe um filósofo existencialista, vocês irão conhecê-lo mais a fundo no terceiro ano, mas eu vou apenas apresentar para vocês uma frase dele. O nome dele é Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, tem uma frase interessantíssima. A frase diz: estamos condenados à liberdade. O ser humano está condenado a ser livre. Parece um paradoxo, né? Parece uma contradição. Como assim condenado a ser livre? Porque ele diz que liberdade é sinônimo de escolha. Liberdade é sinônimo de nós podermos escolher o que queremos para as nossas vidas. E como tal, a gente não pode não escolher. A gente é obrigado a escolher. A gente precisa escolher mesmo quando não quer. E vamos supor que você acorde um dia de manhã e diga: hoje eu não vou fazer nada, não quero fazer escolha nenhuma, vou passar o dia na cama. É uma escolha. Vamos supor que eu marque uma prova para a semana que vem. E vamos supor que você deixe para estudar na sexta. E estude sexta, sábado você sai para descansar, você sai no domingo, segunda de manhã dorme até mais tarde. Faltam 10 minutos para a prova, você vai ali, olha para o livro olha para você e você vem fazer a prova. Você escolheu essa ação. Você só precisa arcar agora com as responsabilidades de ir mal na prova. Mas foi uma escolha não estudar. A nossa vida para Sartre é esse boom de escolhas que fazemos ou por opção ou quando não optamos. Porque mesmo quando não optamos, se configura como uma escolha. E por isso ele nos propõe a ideia de que estamos condenados a ser livres. Não temos a opção de não sê-lo, não temos a opção de não escolher. Tranquilo? Então vamos ao próximo tópico. Bom, para Montesquieu, o Barão de Montesquieu, liberdade é fazer tudo o que as leis nos permitem. Lembram que eu disse que o nosso limite para a liberdade é, de certa forma, a lei? Sim, porque imagina, se existissem as leis e ainda assim cada um pudesse fazer o que queria. Não faria sentido nenhum que as leis existissem, já que todos faziam sempre o que decidissem, o que quisessem. As leis existem exatamente para nos impor limites e para garantir uma boa convivência em sociedade. Sem elas, provavelmente se instalaria na sociedade um caos. Sem ela, provavelmente a gente não teria meios para viver em sociedade. Para outro filósofo, David Hume, escreve Hume, liberdade é poder agir ou não agir, por vontade ou por escolha. Percebam, agir ou não agir. O que você escolhe? É muito comum que a gente veja pessoas que a gente admira, seja no esporte, seja na música, seja no cinema, e normalmente a gente pensa, caramba, fulano deu muita sorte na vida. Mas sabe como a gente diz sorte? A gente nunca diz fulano fez as escolhas certas. Fulano escolheu trabalhar até tarde quando poderia dormir. Fulano escolheu estudar como um maluco ao invés de procrastinar ou de simplesmente sair para passear. Fulano decidiu treinar mais do que os seus colegas, do que os seus companheiros de clube ou de prática esportiva. Fulano decidiu se dedicar mais. Entende? A gente quase sempre esquece dessa liberdade que o sujeito teve de escolher as coisas que ele gostaria de plantar para ter o que colher lá na frente. E a gente quase sempre minimiza esse esforço dizendo que foi sorte. Muito comum. Você tem facilidade, ninguém está com você.
para saber o quanto você se dedica às coisas que você faz. São escolhas. E liberdade é a capacidade de fazermos escolhas. Todas elas. E não se iludam. Eu digo isso sempre. Não se iludam. Toda escolha, mesmo a que vocês não querem fazer, gera um efeito. Você pode dizer, eu não vou, eu vou aproveitar o distanciamento social, vou aproveitar que os professores não estão acompanhando no caderno, não tem a possibilidade de acompanhar no caderno se eu fiz ou não o exercício, e eu vou deixar de fazer. Você está deixando de aprender. É uma escolha. Eu, enquanto a distância que a gente está, não posso fazer absolutamente nada, porque eu não posso nem verificar o seu caderno em loco. Pode fazer, por exemplo, alguém que não fosse honesto, poderia fazer a foto de um outro caderno e mandar. Eu precisaria de tempo para me debruçar e prestar atenção nesses detalhes para ver se era um caderno ou não, se era o mesmo caderno ou outro. Mas o único prejudicado nessa relação é o sujeito que escolhe o caminho mais fácil, que escolhe os atalhos. Atalhos não apenas encurtam caminhos, encurtam experiências, encurtam conhecimentos, encurtam oportunidades, na maioria das vezes. Claro, os atalhos que são positivos, mas agora a gente está pensando e discutindo os atalhos que são ruins, frutos de escolhas ruins, fruto da liberdade de escolher para o bem ou para o mal, escolhendo para o mal, arcar com essas responsabilidades, responder por elas. Tranquilo? Vamos então ao próximo tópico. Mas é só isso? Fazer escolhas? As liberdades internas, as liberdades externas? Seria então só isso? Fazer escolhas e arcar com isso? Você acha pouco? Fazer escolhas. Vocês gostam de filme? Vocês gostam de série? Provavelmente a maioria de vocês gosta. Imagina que escolha aparentemente fácil. Passar uma tarde inteira estudando, sentado, escrevendo, lendo, pensando sobre o que escreveu, o que leu. Ou passar uma tarde inteira deitado no sofá com um pote de pipoca, um pote de refrigerante para quem gosta e maratonando na sua série preferida. A escolha parece fácil porque a maioria das pessoas vai escolher a série. E não há problema nenhum nisso. Eu, por exemplo, adoro séries. O problema ou melhor, são as consequências dessa escolha. A gente pode satisfazer um prazer imediato, um prazer nosso, mas esse prazer pode gerar um ônus, pode gerar um problema à frente. E quando eu faço uma escolha, eu preciso ter consciência de que essa escolha vai ter a possibilidade de me trazer esse problema. Eu estou disposto a arcar com ele? Se estou, tem problema nenhum. Eu vou e faço a escolha. Mas é preciso que eu sempre tenha em mente que a liberdade é uma escolha. Tranquilo? Vamos então adiante. O desejo, o prazer, a vontade e a ação. Quantos de vocês, e eu me sinto às vezes nessa situação, desejam imensamente uma coisa que vai agregar muito a vocês? Vocês têm até vontade de realizar, mas acabam não dando conta de realizar a ação necessária para isso. Sabe, quando você chega num determinado dia da sua vida, você para e diz assim: hoje eu vou me dedicar, daqui para frente eu vou me dedicar sempre. Vou fazer sempre o meu melhor, vou dar sempre o meu melhor. E amanhã você está repetindo as coisas que você sempre fez. Deixa para depois de amanhã eu começo. Deixa para depois e depois e depois e depois e depois e a gente vai adiando e a vida acaba e a gente não fez as escolhas que poderia. Você já parou, por exemplo, para pensar sobre as liberdades e as prisões sociais?
Você, o que eu percebo de você, o que os seus colegas percebem de você, é quem você é de verdade? Você usa as roupas que você gosta ou usa as roupas que estão na moda e que a sociedade determina que são as que devem ser usadas? Você se diverte com as coisas que você gosta ou você sai com os seus amigos para fazer coisas que você não gosta apenas porque eles escolheram fazer aquilo naquela tarde? Você tem a coragem de vestir uma roupa que já está fora de moda, mas que você gosta e se sente bem, mesmo estando fora de moda? A gente precisa se adequar a alguns valores sociais. Mas essa sociedade de consumo, ela nos impõe certos valores e certas normas que nos obrigam a nós nos adequarmos ao que ela estabelece como padrão. O que é feio, o que é belo, o que é arrumado, o que é desarrumado, o que é elegante, o que é deselegante, são todas normas. Alguém que entrou numa loja na década de 70 do século passado e comprou uma calça boca de sino, dificilmente entraria numa loja hoje e compraria a mesma calça. Por quê? Porque está fora de moda. Mas se daqui a uns 10 anos algum estilista decidir retomar essa moda, as lojas voltarão a se encher de calças bocas de sino e você, pela prisão social que é a moda, será convencido de que, olha, voltou a ser bonito usar uma calça boca de sino. Percebe que quando eu digo talvez a gente não seja livre, essas questões nos põem para pensar? Porque se você é livre, você pode escolher o que você quer e não escolher o que a moda determina que é o que você deve querer. Confundiu? Se você é livre, você deve escolher o que quer e não escolher o que a moda diz que você tem que querer. É, gente, a liberdade talvez não seja tão acessível assim quanto a gente é levado a acreditar. Mesmo quando a gente faz escolhas bobas como dormir mais 10 minutos, mais 15, mais 20, são escolhas. E aí, quais são as escolhas que vocês têm feito? Se tiver alguma dúvida até aqui, anota no caderno que eu vou tirar na próxima live. Eu vou para o próximo tópico. Feios e bonitos, depende só de nós? Como eu disse, não. Infelizmente, a, a moda e a sociedade determinam o que ela acha feio e o que ela acha bonito. E infelizmente isso acaba afetando a nossa vida porque a gente passa a se ver feio ou bonito de acordo com esses padrões estabelecidos pela sociedade. Paralelo a isso, eu gostaria de falar de uma outra questão que o livro de vocês aborda. A cleptomania. Vocês já ouviram falar sobre isso? Cleptomania. 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 Eu não sei se vocês já assistiram aquela série na Netflix chamada Stranger Things. Na série, a mãe de um dos personagens, Joyce, a tia Joyce, ela, o nome dela na nossa realidade é Winona Ryder, uma atriz que há cerca de uns 20 anos atrás, 18, 20 anos atrás, ela estrelou um filme fantástico, uma comédia romântica muito bonitinha, chamada Outono em Nova York. Acho que é isso, Outono em Nova York. Bonitinha a série, o filme. O filme fez um sucesso imenso, ela virou destaque, mas ela desenvolveu uma espécie de vício, uma espécie de problema mental, não vou dizer mental, mas uma patologia social. Uma patologia social. Porque ela, como uma atriz de Hollywood, muito bem remunerada, muito bem paga, no auge da carreira, na época, ela entrou numa loja de lingeries, que ela poderia comprar a loja toda se ela quisesse,
e roubou algumas calcinhas. E aí foi descoberta e virou uma notícia que rodou o mundo inteiro e ela perdeu alguns contratos, precisou se afastar para fazer tratamento e essa coisa toda. Voltou a fazer trabalhos menores e olha que eu gosto muito de filmes e séries e depois de muito tempo encontrei-a agora no Stranger Things. O que é que eu quero dizer com isso? É que a cleptomania é uma patologia que afeta algumas pessoas, que elas até têm consciência de que o que estão fazendo é errado. Mas, no entanto, elas são tomadas de uma vontade tão grande de fazer aquilo que elas não conseguem controlar. E, normalmente, elas roubam coisas muito fúteis, de valores irrisórios, como batons, canetas, papéis, borrachas, lápis, um brinco de bijuteria. São coisas completamente sem valor que elas teriam condição de comprar, mas essa patologia as leva a roubar. E aí, óbvio, roubando, elas estão infringindo um limite estabelecido pela lei e serão punidas como tal. Liberdade, liberdade, abre suas asas sobre nós. Percebe que não é tão simples ser livre? Estamos prontos para responder sobre o óbvio ou ele nos cega? E aí eu faço uma pergunta. Você está pronto para ser livre? Se a partir de hoje seus pais parassem de te cobrar ações, parassem de te cobrar situações, você estaria pronto para fazer qualquer coisa? Para fazer suas próprias escolhas e se responsabilizar por elas? Que escolhas seriam essas? Você já parou para pensar? Hum? Haha, a gente nunca sabe. Até que a gente se depare com essa situação. E perceba, quando você entra numa loja e observa uma determinada peça de roupa que você gosta muito, você gostou porque você escolheu ou você foi condicionado a gostar dela porque viu que está na moda, sabe que está passando na televisão, inúmeros artistas famosos estão usando, você viu uma propaganda dela no Instagram, você viu uma outra propaganda dela no Google e achou incrível, percebe? É tão óbvio isso que a gente está sendo induzido a pensar que é livre, que a gente simplesmente acredita que é livre. E escolhe a camisa com a estampa da moda, a calça com o corte da moda, o sapato com os desenhos e os detalhes da moda, e acreditamos verdadeiramente que são escolhas nossas. Inclusive há quem diga que diga, não, eu sou diferente. É mesmo? Por quê? Porque está usando um All-Star? Porque está usando um jeans rasgado no joelho pela própria fábrica antes de te vender? Para simular uma rebeldia controlada? Percebe como pensar sobre a liberdade é um exercício interessante? Ha! Vamos lá, galera! O que somos sem as escolhas? Diria animais irracionais. Esses não podem fazer escolhas. A gente sem escolha, sei lá, completos idiotas, completos escravos. Algumas pessoas, as que são escravizadas, não podem fazer escolhas, mas até elas podem. Durante a escravidão, as pessoas que não tinham o que fazer preferiam morrer a permanecer escravos e cometiam suicídio. Não sei se é a melhor opção, eu creio que não. Mas ainda assim, elas podiam escolher. O desejo pela liberdade, mesmo sem saber muito bem o que ela é. A gente quer muito a liberdade. Todo mundo quer ser duas coisas: livre e feliz. E todas as vezes que eu ouço isso, eu quero ser livre. Eu digo, o que é a liberdade? Ou quando eu ouço alguém dizer, eu quero muito ser feliz, e eu pergunto, o que é a felicidade?
Pensem, escrevam, leiam, só não fiquem parados. Essa aula é para provocar. Eu peço que vocês respondam a atividade desse capítulo, página 44. Se ficou alguma dúvida, anota no teu caderno. Eu vou retirar lá assim que for possível numa live, tira dúvidas. E se não, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra em breve, então permaneçam firmes. Um forte abraço, galera. E tchau, tchau.